Gigi Scheider e hoje nós vamos começar um projeto novo. Hoje nós vamos começar o podcast da Gigi. E, para começar esse projeto, eu estou com uma convidada aqui mega especial. Hoje eu estou com a Karine Leão, ela é franqueada, ela tem 6 franquias da UIS, de escola de inglês aqui no estado. E ela veio aqui para poder contar um pouquinho da sua história, mais de 20 anos de franquia, sua história de vida, como mãe, esposa, essa mulher maravilhosa. Karine, muito obrigado, gratidão por você ter aceito o meu convite de estar aqui no meu podcast. Gratidão é minha, Gigi. Estou muito honrada. Acho que essa é a palavra. Estou muito honrada, muito feliz, um pouquinho nervosa, mas estou bem feliz de estar aqui. Estou bem feliz. Pronto. Estou muito emocionada. É uma honra, tá? Ai, que bom. Gente, assim, normalmente a gente faz às vezes, um projeto novo com uma pessoa mais próxima, né? Ah, vou fazer com uma amiga mais próxima. Mas eu falei, não, eu quero fazer com a Karine. Você foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Que legal, obrigada. Falei, gente, eu vou fazer com ela, porque assim... Quando eu te conheci, eu fiquei com uma impressão tão maravilhosa de você. Que bom. Né? Foi uma coisa assim tão de coincidência a gente ter se conhecido. Eu fiquei com uma impressão tão maravilhosa. Falei, eu quero ela no meu programa. Karine, me conta aqui. A gente, né, conhece essa Karine Leão, essa mulher empreendedora, essa mulher guerreira, mãe de 2 filhos adolescentes, esposa, né, que administra aí 6 escolas de inglês. Muita coisa, né? Mas acho que a gente não conhece ainda bem quem é Karine Leão. Quem é essa mulher? Quero saber das suas raízes, das suas origens, de onde você veio. Tenho certeza que você tem muita coisa para contar para a gente. Sim. Também a recíproca é verdadeira. Quando eu tive o prazer de conhecer, foi engraçado, né? Já temos uma parceria de negócios, mas sem nunca ter batido um papo, né? Nas primeiras vezes. E quando eu desci as escadas e eu falei assim, não, gente, eu vou passar ali para poder dar uma honra ali para esses parceiros, né, que estão ali ajudando o Dia da Mulher a ficar mais feliz, maquiando. E já há anos, né, que você já nos ajuda. Então, e foi muito involuntário. Eu não imaginava que eu ia encontrar com você. Acho que você também não imaginava que seria eu. E aconteceu. Na verdade, quando eu te chamei, eu nem sabia quem era você. E também eu não sabia que você era você. Então foi um encontro abençoado, iluminado ali naquele momento. E estou muito feliz de hoje poder estar aqui para conversar contigo. E conversar também, né, com as suas... espectadoras, como fala? Ouvintes? Seguidoras. Eu acho que agora é seguidoras, né? Vou começar... Aí eu já começo a falar a minha idade, né? Tenho 47 anos, sou da época do Silvio Santos, telespectadores. Então é meio que por aí. Mas vai ser um prazer falar um pouquinho sobre mim. E acho que, né, como eu já falei, tenho 47 anos, vou fazer 48 agora em junho, no dia 8 de junho, sou geminiana. Tá pertinho. Temos bolo. Sou geminiana. Então, daí é uma personalidade bem, entre aspas, complexa, né? Mas acho que muito dessa personalidade vem realmente do meu histórico, né? Da minha... desde o nascimento, né? Então, sou de Governador Valadares, Dólares. Nunca quis morar nos Estados Unidos, nunca quis morar, mas adoro passear, adoro visitar e, coincidentemente, né, hoje nós somos aí franqueados, né, e ensinamos aí alunos a falar inglês, espanhol, francês, italiano, alemão. Menina, até alemão, né? Tem. Eu fiquei sabendo, no dia que eu fui lá, falei, gente, alemão. Que maravilha, até alemão. Isso aí. Eu sou descendente de alemão. Isso aí, meu marido também, meu esposo também é descendente de alemão e de português. Então, assim, né, sou a filha mais velha, meu pai e minha mãe, eu fui a primeira filha deles, então sou eu e mais uma. Meus pais, acho que se casaram muito, muito novos, o casamento durou pouquíssimo tempo. E vim de um casamento que durou pouco, com muitas turbulências. Muitas turbulências. Então, assim, acho que muito do que eu trago, né, e vem disso, tanto a parte boa, o que é forte, aquilo que sobressai, quanto as fraquezas, né, ou aquilo que a gente, assim, o
que a gente pode melhorar, né? Ao invés de falar fraqueza, eu gosto de falar assim, o que a gente pode melhorar? Os desafios que podemos melhorar, né? Acho que vai conspirando melhor, né? Vai fluindo melhor. Então, começou tudo muito novo, a gente morava em Governador Valadares, eu não me lembro muito bem nem dos meus pais casados, mas são bons exemplos. Hoje meu pai já é falecido, minha mãe mora aqui no estado, mas começou tudo assim, com muita... foi muito difícil, acho que o divórcio deles foi muito difícil, acho que há anos atrás, acho que 30 anos atrás, era desquite, né? Uhum. Então era tudo muito... Então foi muita briga, eu lembro assim, e quase de muita ninguém briga, separava conflito, também, quase ninguém né? separava, então tinha muito preconceito. Tinha muito preconceito. E nós moramos um período com a minha mãe e depois nós fomos morar com meu pai. Depois de tempo nós fomos morar com meu pai, ainda em Governador Valadares, meu pai já casado de novo. Então, eu e minha irmã passamos por esse momento, já vivendo com outra família dele. Minha mãe seguiu o caminho dela com outra família, e meu pai seguiu o caminho dele com outra família, e nós morando com ele. Então, morei com meu pai, aí nós viemos para Vitória, meu pai não estava trabalhando lá em Governador Valadares, viemos para cá e viemos morar em Vila Velha. Inclusive, coincidentemente, parece umas coisas assim, né? Na casa que a gente morou lá no bairro chamava Cobilândia. Foi uma franquia. Depois de anos, existe uma franquia da Wizard lá. Nossa, gente. Coincidentemente. Que coincidência. Nossa. Então, coincidente mesmo, né? Muita coincidência. Então, eu só soube disso vivendo fotos do álbum de família. Eu vi a fachada e lembrei assim, qual era o número dessa casa? E aí eu associei. Interessante, né? Muito. Não, nós nunca fomos franqueados de lá, mas isso é algo que aconteceu. Enfim, então, morei com ele, com a esposa e meus outros 2 irmãos do casamento até mais ou menos uns 18 anos. E um dos meus... o gostar de estudar, o gostar... de ler, veio muito do meu pai, ele era muito rígido com relação ao estudo. Que bom, né? Muito rígido com relação ao estudo. Mas também era muito rígido com relação assim, a fazer as tarefas de casa. Então, muita tarefa de casa, mas aí como eu gostava de estudar, então eu acabava tendo essas compensações por estudar. Então, eu estudava bastante. Então, eu fiz escola técnica, na época chamava escola técnica, eu fiz metalurgia e na escola técnica. Aí depois eu passei na UFES, fui fazer química na UFES, e fiz mais ou menos uns 2 anos, mas eu não me adaptei, eu não consegui levar à frente exatas. Acho que não era para mim. Não era mesmo, Não né? era para mim mesmo. E, de repente, eu resolvi ir para Governador Valadares novamente. Talvez não sei, a gente nunca sabe, né? Talvez uma tentativa de voltar. Se achar, né? Se reencontrar. Isso, talvez hoje, né? Na época eu não pensei assim, porque eu passei num concurso. Talvez aquela vontade de ter uma liberdade, né? Entre aspas, um motivo para sair de casa, né? Mas, ao mesmo tempo, quem sabe, poder estar lá onde a família, onde estava minha mãe, enfim. Mas fui para lá, fui com a minha irmã, nós moramos lá por alguns anos. E aí eu resolvi fazer faculdade de Direito. Então, passei, me formei lá em Governador Valadares, trabalhei lá. Aí então, você chegou a advogar? Cheguei a advogar. Tenho uns 20 anos, mais ou menos, que eu sou formada. Mas acabei tirando a minha OAB aqui no Espírito Santo. Então, trabalhei lá na cidade de Governador Valadares, trabalhei duro. Então, fui secretária, ajudante, telefonista, vendedora. Então, a gente, embora nascida de classe média, a vida foi muito dura nesse aspecto, né? Em termos de sempre, desde nova, trabalhar. E desde nova, ter que trabalhar e estudar e se bancar, né? Então, essa independência veio muito forte. Talvez assim. o motivo talvez é o seu pai, né? Que tinha essa cobrança, né? Trabalhar, Sim. essas exigências, né? Sim, e que talvez quando você era criança, você achava que era uma coisa ruim, que foi que formou o seu caráter para ser quem você é hoje, né? Exatamente. Então, acho que de tudo
de todas essas questões, a gente acaba tirando o bom, né? O que veio hoje de bom. Existe hoje, né? Eu tenho, assim, às vezes, um sentimento de... protejo muito as pessoas, porque por muitos anos eu tive muito medo do abandono. Então, o divórcio mexia muito com a gente nesse sentido. Então, eu sou muito protetora. E, às vezes, eu exagero, né? Nessa proteção. Minha família que eu diga. E defendo com muita garra, às vezes até demais, aquilo que eu quero. Então, Isso é bom, né? É bom. Enquanto não sufoca, é bom. Enquanto não sufoca. É bom. Mas, sim, eu defendo muito e sempre tive muito medo de perder. Então, isso é uma coisa também que me trouxe muito medo de dizer não, por medo de perder. Exatamente, o medo da rejeição. Isso aí. O dizer não é o medo da rejeição. A gente fala, se eu falar não vão gostar mais de mim, Isso, não vão querer mais ser meus amigos. Isso. E aí a gente fica refém do ter que dizer sim o tempo todo. Ter que dizer sim o tempo todo. E isso, ao longo do tempo, uma vida tão complexa, né? A gente acaba se pesando demais, né? Porque tudo sim, tudo eu aceito, tudo eu quero e quando vai se expressar, acaba, talvez, se expressando um pouco demais. Então, são coisas que a gente vai... Hoje, eu tenho muita... eu já consigo... com terapia, né? Tem que ter. Terapia tinha que vir na cesta básica, né? Terapia. Tem que ter terapia. Muita respiração também, né? Então, eu já consigo enxergar o que precisa de ser mais trabalhado. Mas, enfim, voltando lá nas origens, né? Fiz a faculdade de Direito em Governador Valadares e vim tentar a OAB aqui. E fui na casa dos meus... Aí fui para a casa do meu pai, retornei já com 20 e poucos anos para a casa do meu pai para tentar a OAB. E nesse meio tempo, em cerca de 2 meses que eu estava aqui, aí eu fiz o OAB, passei no OAB, fui sair para comemorar a OAB, reencontrei com o meu atual esposo. Oh, que legal! Já tinha sido... Que comemoração boa essa! Pois é. Eu já estava com quase 27 para 28 anos. E eu conheci meu esposo, Kleber, quando eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos. Através de vizinhos em comum. A gente morava no mesmo bairro, que é Laranjeiras até. Então, nos conhecemos lá, mas fomos nos reencontrar 10 anos depois. E nesse reencontro, a gente namorou por mais ou menos 6 meses. E desses 6 meses, a gente foi morar junto. E hoje estamos até hoje. Então, há 20 anos juntos, né? Isso. Uau! Então foi tudo rápido, mas rápido. Que era para ser, né? Era para ser. Meu marido era funcionário até de uma escola de idiomas, o Wizard também, ele era funcionário. Quando a gente se reencontrou, ele trabalhava, eu estava recém-formada, eu estagiava como recém-formada, né, no escritório de advocacia, e ele trabalhava aí na escola. Então, ele era funcionário da Wizard? Ele era funcionário de uma Wizard. Que legal! Primeiro emprego dele desde os 18 anos. Então, ele trabalhava na área comercial e a gente se reencontrou e começamos a namorar. Rapidamente, eu fui para casa dele, ele morava com os pais estavam viajando, fui para casa dele, já meio que de mala e cuia, e acho que mais ou menos com 6 meses, Gigi, ele falou assim, eu tô com vontade de morar sozinho. Eu falei assim, opa, eu também. Eu tô com fome e vontade de Eu falei assim, comer. como é que a gente faz? Eu falei assim, a gente precisa comprar uma geladeira. Ele, uma geladeira? Eu falei assim, eu acho que tem que primeiro comprar uma geladeira. Por que geladeira? Não sei, acho que foi achei mais fácil. Eu falei assim, pronto, se eu comprar uma geladeira, vou colocar uma geladeira dentro da casa dele, do quarto dele, dali ele vai ter que arrumar um apartamento. Vamos ter que sair, vamos morar junto, enfim. A gente morre de rir até hoje, porque eu saí, ele falou assim, não, então tá, então compra essa geladeira. E aí eu saí,
fui em busca... Vai ter que arranjar um lugar para botar essa geladeira. Isso, fui em busca de classificados na época. Achei a geladeira, o frete levou a geladeira, entregou a geladeira lá na casa dos pais dele, a geladeira usada, seminova. Enfim. E aí, os pais dele não entenderam nada do que está acontecendo. Ai, pai, a gente comprou uma geladeira porque a gente vai morar junto. É bem assim mesmo. Não deu muito tempo, a gente alugamos um apartamento, fomos morar juntos, eu advogando e ele trabalhando numa escola. Passou-se um tempo, ele já tinha alguns projetos, ele trabalhava em Vitória, mas ele já tinha alguns projetos que ele estava levando para as escolas lá na Serra, o inglês, né, da Wizard, e aí foi aonde eu falei assim, Kleber, já há tantos anos, mais de 15 anos. Ele trabalhava mais de 15 anos? Mais de 15 anos. A vida inteira. Gente. A vida inteira. Assim, ele é mais de 15 anos. Trabalhando como funcionário. Que tal? Por que não? Mas de onde veio, assim, tipo assim, essa virada aí de chave aí para você pensar, não, vamos ter uma franquia também da empresa onde o meu marido trabalha, né? Porque normalmente, às vezes, quando a pessoa trabalha, parece que é uma coisa tão distante, né? E você, advogada, não tinha nada a ver com escola de inglês. Ele funcionário, já tinha 15 anos, né? Isso. Então, de repente, virou uma chave aí para você pensar tão grande. Foi. E tinha dinheiro para comprar a franquia? Não tinha nada. Nada. Olha a ousadia. Isso que é massa. Como que virou nada. essa chave aí? Tinha uma mesa de plástico, a geladeira. Foi um pouco daquele... Eu sentia nele, nas nossas conversas, que ele queria algo a mais. E estava tudo muito já limitado. Não tinha perspectiva. Ele chegou no topo lá. Não tinha mais para crescer. Não tinha mais onde crescer, não existia possibilidade de se tornar sócio, nada daquilo para ele não tinha mesmo nenhuma possibilidade ali dentro. E querendo ou não, o salário estacionou, existe um limite, você vai ganhar até tanto, e dali para cá não ganha mais. E eu falei assim, Kleber, você tem que fazer alguma coisa, vamos fazer outra coisa. Eu vou continuar advogando por enquanto, estou começando ainda, e eu também, advogada, ok, mas não tinha nome, não tinha sobrenome, né? Uhum. Não tinha sobrenome, ganhava muito pouco, e eu ia almoçar com o vale-refeição dele, para a gente almoçar juntos, então assim... Pagava conta com os perrengue. Fazia compra com cheque pré-datado, 30, 60. Então, assim, perrengue. Eu falei assim, tá, vamos virar a chave. E aí, na época, a gente imaginou que a franquia que a gente tem hoje era muito distante da gente. Imagina. Era algo muito distante. E aí foi onde eu comecei a enviar e-mails para outras franquias. Uma que estava assim, começando, que tinha uma metodologia muito parecida com a da Wizard. Então, como para a gente era muito inimaginável comprar essa franquia que a gente tem hoje, era algo praticamente impossível, montei tipo um currículo do meu marido. Porque eu vi que essa franquia ela estava recebendo pessoas. E ao mesmo tempo era uma coisa que vocês acreditavam, né? Na Wizard. Sim, porque você queria alguma coisa próximo dela. Muito então, próximo. Olha só, era uma coisa que era muito surreal para a realidade de vocês. Isso. Mas ao mesmo tempo você queria alguma coisa que fosse bem próximo da Wizard, porque ele acreditava. Ele né? acreditava. Ele trabalhava 18 anos Isso e aí. Ele acreditava muito naquela metodologia, ele acreditava muito naquilo, mas assim, pra gente assim, era muito impossível aquela franquia. A gente jamais teria condições financeiras de comprar aquela franquia. Enfim, meio que montei um currículo dele, comecei a mandar e-mails, olha, meu marido trabalha na área comercial de uma Wizard, blá, 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 blá. Enfim, a gente recebeu uma resposta, mandaram pra gente um kit com todo o tipo bem-vindos, somando o contrato, franquia, taxa de franquia 0, você só aluga em um local. Isso uma outra bandeira. Uma outra bandeira. Coincidentemente, porque tudo, quando tem que acontecer, acontece. Coincidentemente, teve uma feira aqui no estado,
na época, uma feira de franquias, no pavilhão de Carapina. E essa bandeira estava lá. E eu e meu marido, a gente foi lá para poder ver realmente, né? Para ver se a gente assinava esse negócio e tal, como é que seria, enfim. Fomos lá para conversar com o consultor de vendas na época. Quando a gente chegou lá, havia um stand da Wizard. A franqueadora estava expondo lá. E meu marido, por já ser funcionário há muitos anos, participar de convenções, palestras e tal, ele conhecia o consultor de 8. Falou, ai, tudo bem, beleza? Tô pensando que vim aqui para ver uma... Tô pensando em sair, tô querendo comprar, o Wizard não vai dar para mim, então eu tô olhando essa franquia XPTO, blá, blá, blá. A gente já dá a resposta, né? Impressionante. O rapaz virou e falou assim, como que não é para você, Kleber? A gente está aqui no estado porque a gente quer que a Wizard cresça aqui. E aí foi onde, no outro dia, marcamos uma visita. Por incrível que pareça, eu não me lembro mais o nome desse consultor, mas nós fomos justamente para Laranjeiras, que até então, há 20 anos atrás, né? E a gente mostrou para ele o bairro. O Kleber falou que tinha... Nessa época, Laranjeiras era o metro quadrado mais caro do estado, não é isso? Menina... Tinha alguma coisa assim, era muito caro, era caro, mas era muito feio. E a serra era muito feia, eu tô falando. Muito feio. E a gente achou um pontozinho, tipo assim, em cima, tinha que subir uma escada, blá, 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 2 salinhas. O cara olhou e falou assim, nossa, vocês têm certeza que vocês querem montar uma franquia aqui? Sim. Enfim, Gigi, um preço maravilhoso, dividido em milhões de parcelas. E a gente tomou a coragem e tivemos ajuda, assim, meu pai me deu uma força, o pai do meu marido também deu uma força, assim, pra gente. A gente carregava galão de água para dentro da escola, a gente mesmo carregava, era só eu e ele, não tinha recepcionista, não tinha, só tinha eu, ele e um professor. E aí eu advogava. Não conseguia se dedicar só Não ainda, conseguia né? me dedicar só ainda. Então, eu tentava fazer as minhas petições, as minhas coisas assim, à noite, de madrugada, para trabalhar durante o dia lá com ele. E aí a gente começou com a primeira escola. E nem com 2 anos eu já fiquei grávida. Então, é tudo muito intenso. Tudo Então, gente, tudo muito intenso, né? Com 6 meses morando junto, resolvemos ter negócio, e de repente 1 ano e meio depois eu já estou grávida. E aí fomos aos poucos, né? Qual foi o maior desafio nisso tudo? Ai, acho que, olha, o maior desafio talvez seja nos dias de hoje, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente abre mão de muita coisa, né? Em prol do trabalho. Então, hoje, assim, foi desafiador ter os filhos, foi desafiador trabalhar com o marido, mas foi recompensador, né? Hoje a gente, graças a Deus, né, a gente tem uma condição que eu jamais imaginava ter quando eu voltei aqui para o Espírito Santo. E acho que meu marido também não. Mas eu acredito que um grande desafio, talvez o desafio seja hoje mas na época de montar essa escola em Laranjeiras, a primeira franquia de vocês eram bem jovens? Sim. Né? Maturidade. Maturidade, né? Total. Não sabia, não tinha nada de contabilidade, nada de conta, nada de nada. E até como franqueado, para eles também, não tinha, só tinha uma franquia em Vitória. Né? Aquele trabalhava. Trabalhava. Então, a gente... olha, menina, eu vou te falar, foram tantos... A falta de dinheiro, acho, bem complicado. Falta de dinheiro sempre é desafio, né? Falta de dinheiro. Falta de dinheiro é sempre desafio. Mas, na verdade, eu acho que falta de garra, de coragem, falta de acreditar é o desafio maior. Né? É o desafio maior. Então, vocês foi acontecendo. Muita coragem. Tudo foi acontecendo. E eu sempre falei assim, Kleber, calma, vai dar certo. Calma. Eu sou a mais frenética, sabe? E ele já é mais pé no chão. Mas a gente conseguiu, acho que talvez esse tenha sido um grande desafio, a gente dosar, sabe?
qual é a hora de acelerar, mas qual é a hora de parar? Porque é claro que houveram erros nesse caminho, né? Com certeza, Houveram não foi fácil. muitos erros, houveram muitas coisas. Você voltaria atrás? Talvez eu não voltasse atrás, porque não teria talvez essa maturidade que a gente tem hoje. Mas foram muitos erros, né? Foram tacadas erradas, lances errados. Então, Perdas, né? Perdas, muitas perdas. Mas eu acredito que valeu muito a pena. Valeu muito a pena ousar, valeu muito a pena sair, querendo ou não, da zona de conforto desde o início. E eu acho que hoje, com relação ao trabalho, nós somos bem... eu vou te falar, eu sou muito realizada. Eu amo o que eu faço. E sou apaixonada. Você falou que logo que você montou a primeira franquia, aí você já engravidou. Sim. Do Cauã. E você continuava advogando? Continuava advogando. E quando foi que você foi 100% Wizard? Quando deu para pagar babá, mudar para uma casa melhor, e aí eu comecei a sair da advocacia aos poucos, entregando os processos, parando de pegar. E que eu você me não dedico... tinha escritório, né? Eu cheguei a trabalhar no escritório, mas depois o meu escritório era na própria Wizard. Eu atendi os clientes lá. Eu atendi os meus clientes lá mesmo. Então, mas às vezes eu ainda tenho algum outro processo, porque às vezes demoram anos, né? Para os clientes, né? Deixar de procurar também. E dos processos também, né? Uns agarrados. É verdade, tem isso também. Né? Os processos agarra, tem processo que tem 20 anos, né? Isso aí. Eu tenho de uns 18, mais ou menos. Enfim, mas hoje, não, eu não tenho interesse. Eu realmente gosto do que eu faço. Eu aprendi a amar. Ai, que lindo. E aí, teve neném? Tive o Cauã. Depois a outra foi logo em seguida, né? A Carol foi logo em seguida. O Cauã, ele ficou uma semana internado na UTIM quando nasceu. Tem uma história também bem legal, eu fico emocionada. Eu estava trabalhando muito, a pressão foi nas alturas, e Cauã nasceu no dia 30 de dezembro. E quando foi mais ou menos no dia 27, 28, não me lembro muito bem, a gente fez a consulta e o médico falou assim, vai para casa, vão passar, vira o ano, Cauã tem que ganhar um ano, vão para casa, porque ele não vai nascer agora, ele vai nascer daqui uns dias. Só que eu fiquei muito agoniada. E aí me deu uma doideira da ansiedade no dia 30, e eu falava assim, Kleber, olha só, eu preciso de voltar lá no médico, porque esse médico vai viajar, não vai aparecer, e eu vou ganhar esse menino. Enfim, meu marido ligou pro médico, bravo da vida, olha, não tem jeito, se você não atender a Karine hoje, a gente não vai ter jeito. Ele me atendeu, me atendeu, e aí ele falou assim, olha, vou fazer um ultrassom para você ficar tranquila. E aí ele já me levou para a sala de ultrassom, ele também fazia ultrassom, e aí no ultrassom ele identificou que Cauã precisava de nascer no dia 30. Eu já estava, o cordão umbilical já estava fininho. Tem um grau dentro do cordão umbilical, né? Já estava fininho. Grau 4 devia estar. Ele já tinha perdido peso desde o último ultrassom. E aí a gente voltou para casa, pegou a malinha e fomos para a maternidade. E essa agitação toda sua aí, que você fala, eu fiquei agitada, é instinto maternal, né? Instinto maternal. E a gente... é uma coisa... E a gente, né, como que isso é forte, né? Muito forte, isso foi muito forte. E aí ele nasceu bem, só que aí a gente teve alta, fomos para casa no dia 1º de janeiro. E aí, também, aí, na madrugada do dia 1º, eu achei ele muito lento. Eu achei que ele estava lento. E aí foi onde eu falei, gente, vamos para o hospital, tem alguma coisa errada, não sei o quê. E aí fomos no meio de uma chuva e tal, fomos para o hospital. E chegou lá, realmente ele precisava de ser internado. E aí foi uma semana
difícil, né? De você ficar sem o filho e tal. Mas superamos, né? Superamos. É um menino lindo. Tem algumas dificuldades cognitivas, mas é muito carinhoso. É extremamente inteligente. Tem 17 anos, a gente tem desafios, né? Porque é aula, é reforço escolar, é pedagogia, né? A gente tem essa necessidade de ter um acompanhamento, mas é um menino altamente alto astral, muito parecido com o pai dele, o jeito, sabe? O pai dele é muito descolado, muito... E olha que bacana, vocês têm condição para isso tudo, né? Graças a Deus. E você teve ousadia lá atrás. Isso. Né? A sua ousadia te trouxe aqui, que hoje você tem condição de fazer tudo isso para o seu filho. De poder fazer tudo isso. E isso faz com que a gente se motive, né? Poder acordar todo dia e se superar, né? Dar o melhor para os seus filhos. Eu acho isso bacana demais. E minha filha veio também logo depois. 1 ano e meio depois veio a Carol. E aí depois veio os outros filhos, que são as Wizards, né? E aí foram mesmo. As franquias. Foram brotando aí ao longo do caminho. Então, Cauã e Carol foram vivendo aí ao longo desse caminho aí com a gente. E quando que você identifica que vocês estão na hora de montar uma outra franquia? Então, É montar franquia que fala? Abrir franquias? Sim, abrir. Pode ser abrir. Às vezes a gente identifica... no nosso caso, né, Laranjeiras, aí depois não tinha Jardim Camburi, era um bairro também em ascensão. Foi a segunda? Foi a segunda, Jardim Camburi. Depois nós fomos para Vila Velha, em Itaparica, que na época, eu Cleber, assim, nós somos assim, a gente sempre procura, a gente foi sempre nos bairros assim, que talvez naquele momento não eram tão grandes praças, né? Itaparica não tinha quase nada na época também, era bem... Não tinha a quantidade de urbanização que tem hoje, né? Então, nós fomos para lá e identifica, a gente vai olhando o mercado, a franqueadora entende que está na hora de expandir, faz a oferta, ou a gente entende que existe mais algum bairro em potencial e aí vai acontecendo, né? E é mais ou menos um conjunto. A franqueadora expandindo e, ao mesmo tempo, a gente com desejos de expansão. E aí, quem tem interesse, vai chegando na frente, né? Quem sai na frente toma água limpa, né? E vai chegando e por aí. E é por aí. Você tem 7 franquias, né? Temos 6 abertas. 6, né? 6 abertas, está abrindo agora a 7ª, né? Isso. 6 franquias de uma escola, e não é escola pequenininha, né? Eu sou parceira de todas elas. Faço trabalho lá em todas elas, e eu sei o movimento que tem, a quantidade de funcionário, né? Então, a dinâmica é bem pesada, né? Sim. Nas 6. Sim. Você é mãe de 2 adolescentes. Sim. Né? 2 adolescentes. É esposa, trabalha junto com o marido também, que deve ser um desafio. Muito. Entendeu? Como é que você consegue... E é linda, é simpática. Entendeu? É uma mulher forte, uma mulher que inspira outras mulheres. Né? Como é que você consegue, mulher? Conta pra gente como é que você consegue dar conta disso tudo. Menina, então, tem dia que a gente não consegue, né? Só que a gente acorda e fala, vamos lá, né? Vamos, porque a gente é responsável por muita gente, né? E eu trabalho com muita mulher. E eu me identifico com muitas histórias. E eu sou muito apaixonada pelas minhas funcionárias. E o dia que a gente está mais assim, eu penso na minha família, penso no meu marido, penso nos meus 2 filhos, principalmente. E eu penso naquelas meninas que estão lá. Que muitas delas, muito do que elas têm, elas foi por aquele trabalho. E aí eu ouço muita gente assim, Karine, se não fosse você, eu jamais teria tirado a minha carteira de motorista. Comprei meu primeiro apartamento, olha a chave. Sustentei meu filho. Então, assim, são muitas histórias boas e às vezes eu sinto falta de não ter tanto tempo para estar mais ali do lado, sabe?
Então, acho que hoje é um grande desafio que eu tenho, assim, de ter mais tempo para ouvir essas histórias e poder participar mais delas. A gente acaba se envolvendo muito no dia a dia, né? Que ele é bem complexo. Mas eu acho que a gente tira força de Deus, né? Muito, sempre, todos os dias, ali orando e pedindo. E eu acho que sinceramente, às vezes eu fico assim, gente, nem eu sei como é que às vezes eu dou conta. Dá conta de tudo isso. E adolescente cobra, né? Muito, muito. E hoje eles cobram presença, eles cobram muito, né? Cobram passear. Presença, cobram passear, cobram muito ir e vir, né? Me leva ali, me leva colar, me leva não sei onde, me leva não sei o quê. E a gente se cobra muito como mãe de adolescente, né? Se cobra muito. Na verdade, a gente fica o tempo todo falando, gente, será que eu estou fazendo direitinho? Será que eu estou dando conta? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu vou deixar mesmo um legado? Será que quando eu crescer vai estar no caminho certo? Isso. Será que eu estou dando demais? Será que eu estou dando de menos? Essa dosagem que é o problema. Muito. É bem difícil. E, assim, ainda vem... aí, às vezes, a gente carrega, né? Talvez... Acho que hoje muito menos, mas a mulher ainda carrega aquela coisa assim, nossa, meus filhos, nunca consegui estar com eles o tempo todo. Então, eu me cobrava muito, me cobrava muito de não ter podido estar com eles ali o tempo todo, de ter que não poder levar na escola todos os dias, de não poder, às vezes, almoçar em casa ou de chegar muito tarde. Então, houve um momento onde eu fiquei muito sensível, muito fragilizada, de tanto me cobrar. Mas eu vejo que hoje eles, mãe, relaxa. Né? Então, acho que... A gente tem que sempre olhar que a gente fez o nosso melhor, né? Pode ser que o nosso melhor talvez não seja o melhor do mundo, mas é o melhor que a gente pode fazer. Sim. Né? Eu acho que isso é coisa de mãe, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que é coisa demais. A gente está tão preocupado, eles não estão nem aí. A gente está preocupado se está dando, se não está dando, se está fazendo, se não está fazendo, se está contribuindo, se não está contribuindo. Se a gente protege demais, a gente acha que está ruim. Se a gente não protege, a gente acha que está ruim. Isso aí. Né? Mas quando a gente se conscientiza, assim, eu fiz o meu melhor. Nas condições que eu tinha, era o meu melhor. Poderia não ser o melhor do mundo, mas é o meu melhor. Né? Aí a gente fica mais tranquila. Sim. Você sente isso? Sim, exatamente isso. Eu tenho certeza que eu me doei tudo que eu pude. Então, isso é bom. Porque se o sentimento fosse assim, poxa, eu acho que eu vacilei ali, podia ter... Não, eu tenho certeza, assim, que diante do que eu me propus e diante do que também no momento, principalmente, eu tinha a oferecer até como reflexo do passado. Eu acho que eu fiz o meu melhor. E acho que eu ainda tenho muito o que fazer, né? Claro. Mas eu acredito muito nisso. Diante talvez assim, até da história de vida. Com a bagagem que você trouxe, né? Isso. Você conseguiu ainda fazer muita coisa com aquela bagagem. Mas agora você está ressignificando tudo aquilo, né? Sim, você já está nesse processo. Já passei, né? Superei. Liberando perdão. Superei, já liberei. Que é importante, né? Falo, gente, uma das coisas mais importantes. Olha, eu falo que se existe algo mais importante que liberar perdão, principalmente nós mulheres. Eu concordo. Né? E muita mulher tem dificuldade para isso. Sim. Na verdade, eu também já tive. Acho que você também já teve. Né? Tive. Até a gente entender como isso é importante para a gente, trabalhar essa questão de liberar o perdão. Porque, às vezes, a pessoa ela fala assim, não, eu não vou perdoar. Porque, se eu perdoar, a pessoa... É como se eu estivesse validando o que ela está fazendo. A pessoa está achando assim, não, então ela fez de certo e tal. Eu falo, gente, perdoar não é validar o erro do outro. A pessoa continuou o erro, a pessoa... Acabou, ela fez e pronto. Ela vai acertar com o Papai do Céu. Isso aí. Agora, quando você perdoa, a gente libera. A gente se liberta, né? A gente se libera, né? A gente se libera. A gente se libera para a gente voar. Então, eu falo muito que um dos segredos do sucesso é perdoar. Eu concordo plenamente. Eu exerço isso, acho que bem. Eu tenho essa... E quando eu falo, sim, perdoei, ou sim, tá ok, é porque tá ok mesmo. Tá ok mesmo. Eu não fico... Karine, quando eu te conheci... remoendo. Foi algo diferente. E depois também, a gente continuou, mesmo que a gente não conseguiu marcar o café antes, mas você sempre dava retorno, né? Sim. Então, foi algo diferente. Por quê? Eu sou consultora de beleza. Então, eu presto serviço em vários lugares, né?
E eu faço aquele trabalho. Eu vou nos lugares atender os clientes, né, os servidores, né, fazendo limpeza de pele e tal, fazendo aquele momento, né, com as mulheres. E muitas vezes tem pessoas que passam pela gente ali, que está prestando serviço, com o nariz em pé, com uma arrogância, às vezes, trata a gente até mal. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, eu tenho 6 anos, né? E as pessoas às vezes não querem saber quem você é, não. Ah, mas a Gigi tem carro. Não querem saber, não. A pessoa chega lá, entendeu? Já tá mal. E aí você chegou, você passou, eu tava ali e tal, você passou e ficou olhando. Aí eu fui lá e falei, bora, vamos fazer uma limpeza de pele? Aí você, eu tô atrasada. Ai, mas eu vou. Aí você veio. E aí eu comecei a fazer limpeza de pele em você, conversando com você e tal. E eu nem sabia que você era dona de tudo. Mas você com uma simplicidade, uma humildade, um jeito tão gostoso, assim, entendeu? De tratar. E eu vi que você realmente é uma pessoa diferente. Obrigada. Eu vi. Naquele momento ali, eu falei assim, gente, ela é uma pessoa diferente. A forma como você trata os seus funcionários, a forma como você me tratou ali, né? Que era uma parceira, né? Sim. E você hoje, poxa, você tem 6 escolas de inglês, você tem um patrimônio hoje, né? E você conseguir ter essa humildade. Então, você está de parabéns. Você também. Tá, você é tão maravilhosa assim. Mas me conta o desafio que você tem de trabalhar, você e seu marido juntos. Então, São 24 horas juntos? Mas vocês também são 6 empresas, né? Vocês não ficam tão juntos. O segredo foi cada um tem seu dia. Eu faço a minha agenda, ele faz a dele, eu saio no meu horário, ele sai no horário dele, a gente não interfere na agenda um do outro. Isso foi um grande diferencial para iniciar. Porque antes a gente... Que horas você vai? Que horas eu vou? Vamos junto? Então, a gente tinha muito de ir juntos e de voltar juntos. E aí, depois, na hora de sair, né? Espera! Isso. E aí, o ruído. Quando a gente se libertou... Cortou o cordão umbilical. Entendeu? Foi ótimo. Uma coisa que ele propôs, porque ele propôs, não, a gente tem que ter sala separada. Eu queria que a sala fosse uma só. Uma sala só? Não, Karine, eu vou ter minha sala e você vai ter a sua sala. Agora, até que fim a gente vai ter uma sala? Isso, porque a gente tem sala, deve ter uns 10 anos. Até então, era tudo embolado. Então, assim, agora que a gente vai ter sala, eu quero ter uma sala só minha. Vou fechar, eu tenho minha sala, você tem sua sala. Isso diferencia. Quando você consegue também... Você entendeu isso quando ele falou logo de início? Você se sentiu assim... eu me senti péssima. Eu me senti... não quer trabalhar comigo. Enfim. Mas depois eu disse, nossa, melhor coisa. Ele teve essa maturidade, né? Olha que legal. Porque às vezes o negócio tá ficando ruim, né? Tá ali, briga e tal, mas você não consegue ter maturidade até para chegar para a mulher e falar assim, me dá um pouquinho de privacidade. Isso. Porque às vezes a carência, às vezes fica carente, ou tá muito invasiva, enfim. Mas isso foi cada um ter o seu horário, cada um fazer a sua agenda. E aí a gente só precisar de bater as agendas quando a gente tem reunião em comum ou por conta das questões de família, né? Dos filhos, enfim. Então, aí a gente bate a agenda. Fora isso, cada um tem a sua rotina. A gente conseguiu também dividir as funções. No início, era muito embate, né? Às vezes, né? Muito embate. Falou comigo ou falou com você? Por que falou comigo ou não falou com você? E, então, esse filtro foi, ao longo do caminho, muito difícil. Porque, às vezes, né, as pessoas percebem essa fragilidade, né? Então, às vezes, onde o sim está mais, entre aspas, fácil, Então, isso ainda... Igual filho, né? Funcionário, às vezes, é igual filho, Exatamente. Então, a gente vivia muito isso, aí tinha muito conflito. Mas, é claro que hoje ainda temos, mas bem menos. Até, sabe, Gê, eu acho que quando a gente consegue... não precisa ter vaidade. Esse é o ponto, né? Quem manda mais, quem manda menos. É cansativo, que passou por cima, porque falou, porque deixou de falar. Sabe, dá preguiça. Então, quando a gente começa a tirar essa vaidade e pensar muito assim, nossa, ele não vai ser igual a mim, eu não vou ser igual a ele, nós nos completamos, nós somos diferentes. E aí a gente respira e pensa assim. Aí, quando a gente respira e pensa assim, tudo flui.
Muito interessante o que você acabou de falar, gente. Muito interessante, porque realmente eu acho que uma das coisas que até acaba acabando o casamento, né? Tem muito casal que trabalham juntos e acaba acabando o casamento. A questão mesmo é excesso de vaidade, né? Muito, Aquela vaidade de querer quem manda mais? Isso. Quem é mais inteligente? Isso. Quem é mais bonito? Isso. Né? Quem eles gostam mais? Né? Isso aí. E aí, quando você olha e você fala, ai, gente, Deixa, tá tudo bem, cada um é cada um. Deixa cada um. A gente temos, é claro, às vezes a gente discute, às vezes a gente se desentende, mas a gente tenta aquele sempre não levar para casa, né? E aí, quando chega na sexta-feira, a gente vai sextar, então aí a gente... Vinhozinho, uma cervejinha, um espumantezinho, vamos ser felizes, vamos bater papo, vamos não falar de trabalho. Conseguem? Ele muito mais do que eu. Mas eu já, graças a Deus, eu já peguei muito. Eu mandava e-mail de madrugada. Workaholic pura. Mandava e-mail de madrugada, ficava querendo que as pessoas respondessem de madrugada. Quando elas não respondessem, eu não ficava... Mandava e-mail para mim mesma. Hoje em dia, eu só tenho meu grupo de WhatsApp, somente eu. Esse eu não abro mão. Eu converso comigo mesmo, no meu grupo. Acredito que alguém aí conversa. Meu grupo de WhatsApp eu não abro mão. Eu também tenho meu grupo de WhatsApp. Entendeu? Somente eu. Então, tá ótimo. Mas isso ajuda a liberar a ansiedade. São coisas que a gente vai criando para liberar a ansiedade, para poder dormir bem, para quando você estiver dormindo, os pensamentos do trabalho, das questões não invadir os seus sonhos, né? Então, eu costumo, antes de deitar, eu já repasso aquilo que eu preciso, entre aspas, fazer no outro dia. Eu criei esse hábito, porque antes eu deitava e ia pensar no que eu ia fazer no outro dia. Você sabe que isso é hábito de milionários, né? Não sei, não. Mentes milionárias. Tem um livro que fala isso, é hábito de pessoas milionárias. Dorme com um caderninho do lado da cama, né? E aí, na hora que você vai, você anota, que aí você tira daqui, coloca lá, anota tudinho e tal. Que aí você limpa, né? E você vai dormir. Meu marido também faz muito isso. Isso, eu faço. Cheio de papelzinho. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu nunca mais acordei de madrugada. Esqueci disso. Não sei o quê. Então, isso foi um hábito muito legal que eu consegui criar ao longo do tempo, de repassar o que aconteceu no dia, o compromisso do outro dia, se está tudo ok. E aí, nisso, eu já faço também com o dos filhos. Olha, vamos ver se a agenda está legal, o que vai ser para amanhã. Já faço, tipo, uma preparação do dia seguinte. E aí, depois, relaxar. E estou adquirindo um hábito muito legal de meditar. Ai, que legal. Respirar. Sabe? Aprender a respirar, né? Que a gente não sabe nem respirar. Tô querendo estar nessa vibe também, de aprender a meditar. Eu tô adorando, sabe? Tô bem feliz com esse hábito. Vamos parar. Tô falando. A pessoa agitada é um problema sério, reparou, né? A pessoa agitada é um problema sério. Karine, me fala como é que é as férias de vocês. Vocês trabalham juntos? Sim. Moram juntos? São pais de 2 crianças? Sim. E, normalmente, as pessoas têm muito aquela coisa, né? De que o olho do dono é que engorda o gado, né? Sim. Então, Sim. se sai um, tem que sair os 2. Como é que faz? Vocês tiram férias? Não tiram? Tira férias separado? Como é que é? Me conta aí. Não, a gente tira junto. Não, nada de separado. O que a gente costuma... Geralmente, a gente não consegue tirar 30 dias, né? E também a gente não fica off, né? A gente está sempre em comunicação. Mas o que a gente costuma fazer, a gente adianta o máximo do trabalho que cabe a nós, possível, né? A gente deixa muita coisa que é da nossa parte organizada. E, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa. Isso que eu ia falar. Meu pessoal é muito bom. Muito bom. Entendeu? Então, assim, eu tenho pessoas assim que resolvem, entendeu? E aí, e só vem até nós quando, assim, muitas vezes, assim, ó, poxa, realmente daqui para lá eu não é mais. Então, eu já tenho pessoas com muita afinidade. Então, já anda sozinho, muita coisa anda sozinho. Muita coisa anda sozinha. Tem questões que
só a gente, mas tem muita coisa que anda sozinha. Eu bati meta em fevereiro. Eu viajei fevereiro inteiro agora, praticamente. Quase não trabalhei. Eu me envolvi na organização do casamento da filha de uma grande amiga minha. E eu morri de rir com as minhas meninas, né, do comercial lá. Eu falei assim, gente, como é que pode? Eu fiz uma reunião com vocês no mês e vocês todas bateram meta. Uau! Isso é bom. Uhum. Isso é mágico. Sem precisar ficar com aquela pressão enlouquecedora em cima. Por quê? Porque elas queriam. Porque elas também estão ganhando. Porque elas estão ganhando, né? porque elas estão porque felizes. Estão sendo valorizadas, Isso né? aí. Porque quando você valoriza o funcionário também valoriza a empresa. Então, Isso aí. essa troca é muito legal, de valorização, né, do funcionário. Isso aí. E assim, vocês são grandes, né? Não. Assim, a gente não para avaliar, assim, às vezes isso. A gente se orgulha muito, né? Da nossa trajetória. Mas eu não costumo parar para grande, pequeno, maior, né? Aqui no estado, sim. Vocês são muito grandes. Vocês têm 6 franquias. Estamos aí terminando de abrir a 7ª franquia. Vamos abrir a 7ª. Entendeu? Então, assim, vocês são grandes, vocês são uns empresários, né? E eu acho, assim, que vocês vivem um pouco, assim, num anonimato, né? Sim. Sim. A gente tem uma vida social legal, mas a gente fica muito nos bastidores do negócio. É algo que eu até venho falando um pouco mais sobre isso em casa. Acho que a gente precisa de aparecer um pouco mais. Eu acho. O marketing pessoal, trabalhar mais isso. Porque, assim, pessoas compram de pessoas. Sim. Né? Sim. Por isso que eu sou assim, eu falo que eu sou contadora de história, eu adoro contar história, eu adoro ouvir histórias, porque é através de histórias que pessoas vão comprar e que pessoas vão vender e que as coisas vão acontecer. Entendeu? Concordo. E contar história é a coisa mais antiga que existe, né? Na Bíblia, o que é a Bíblia? Sim. São histórias, Sim. né? Se você abre uma Bíblia lá para você ler, são histórias que vão contando e tal. Sim. E aí, através de histórias, você vai inspirando pessoas. Então, quando vocês projetar mais a história de vocês, que é uma história linda, muita gente merece saber dessa história, merece saber da história de vocês inspirarem mais pessoas, mais casais, talvez casais jovens hoje que estão de repente num casamento agora, né? Estão casados, Sim. assim, recém-casados, estão de repente meio perdidos, né? De o que a gente vai fazer, ou tem vontade de fazer alguma coisa, mas tem medo de ter ousadia, né? E aí quando olha a história de vocês, que o que vocês tiveram foi bastante ousadia. Foi, né? acreditar, coragem, né? acreditar. E a pessoa, fala, é possível. Sim, é possível. É possível. Às vezes a gente não se vê do tamanho que a gente que a gente tem medo de se mostrar arrogante para o outro, né? Pode ser. Acho que sim, pode ser. Porque, assim, nossa, se eu mostrar o tamanho que eu sou, eu posso estar diminuindo a outra pessoa. Sim. Né? Mas a gente tem que entender que o nosso tamanho não vai significar nada pelo outro. Se eu sou grande, não vai significar que o outro vai ser pequeno. Se o outro é pequeno, ele vai ser pequeno, eu sendo pequeno ou sendo grande, não importa. Então, se eu sou grande, eu preciso me mostrar o tamanho que eu sou. E vocês são grandes. Sim. E vocês precisam se mostrar grande. E agora, vocês já vão começar aqui, ó, nesse podcast da Gigi, né? Já se mostrando aqui, bastante aqui, quem realmente é vocês. Esse casal exemplar. Sim. Karine, agora eu queria perguntar para você uma pergunta de 1 milhão. E essa pandemia, Karine, olha só, vocês passaram, né? Vocês, escola de inglês, presencial, né? Escola, né? Aulas presenciais que vocês têm. E, de repente, fecha tudo. Fecha tudo. Porque eu lembro que quando eu recebi a notícia que ia fechar tudo, eu tive uma crise e achei que eu fosse falir. Sim. Eu falei, Jesus, fali, acabou para mim. Sim. Então, você imagina uma escola do tamanho de vocês, né? Com tantos funcionários que vocês têm em todas essas escolas, uma dinâmica que vocês já têm, é tudo presencial, vocês não tinham nada online, tudo presencial, e de repente fecha tudo. Vocês tiveram que se reinventar muito, né?
Sim, pode descabelar? Porque foi descabelador. Foi uma loucura. Eu falo, gente, foi assustador, né? Muito assustador. O medo de falir foi muito latente, realmente. A preocupação muito grande. E a gente tem um compromisso com a educação. Sim. E a gente não tinha nada pronto para educar online. Então, existia assim, meu Deus, e aí? O que fazer? Foi muito rápido, né? Não teve aviso prévio. Não teve. E eu quero 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí foi. Começamos de casa, alguns comigo, na minha casa, a gente começou a tentar maneiras, né? Até então a gente não existia uma plataforma, não existia nada. Então a gente foi ali pegando o que tinha gratuito de plataforma, contando com muita colaboração dos alunos, né? Claro, né? Sempre tem alguém que não vai gostar, sempre tem alguém que não ficou feliz, que não gostou e tal. Mas assim, a gente teve muita as pessoas tiveram muita empatia também. Foi um momento onde as pessoas estavam tendo bastante empatia. Então, eu acho que isso ajudou muito. A paciência, né, de muitos. E aí a coisa foi acontecendo, graças a Deus, dentro da nossa franqueadora, eles já tinham projetos de plataforma desenvolvidos para outros setores, né? Nós somos franqueados Pearson, né? Então, a Pearson é uma empresa de educação mundial. Então, ela tem vários produtos, né? Então, ela já tinha plataformas em desenvolvimento. Uhum. Então, num determinado momento, eles automaticamente já conseguiram trazer isso para dentro da metodologia, e a coisa foi melhorando aos poucos, né? Existem vários embates tecnológicos, a gente ainda sofre muito com isso, né? O Brasil ainda não está preparado, né? Para tecnologia, assim. Mas vocês foram para online? E aí, nós fomos completamente para online. 100% online? 100% online. Ficamos meses 100% online. 100%. E aí houve um momento que a escola reabriu, e contando assim com a internet da casa do professor, que muitas vezes é verdade. Do aluno. Então foi uma loucura. A gente às vezes não podia nem cobrar às vezes do professor direito. Não tem como, coitado. Não tem como. Aí a gente tinha que providenciar, né, a maneira, computador, internet. Para os alunos, eu tive funcionário maravilhoso que pegava assim, o tablet, ia lá na escola de tablet, pegava o nosso tablet, pegava celular nosso e levava na casa do aluno, porque o aluno não tinha nem a tecnologia. Então, ele levava, ensinava a usar, dependendo do aluno que queria continuar. Foi difícil, foi desafiador para quem quis continuar. Houveram muitas desistências, muita gente que se adaptou. Então, assim, 2020, né? Teve alguém que, tipo assim, que nessa pandemia começou porque gostou da plataforma de online? Virou um nicho do mercado. Virou, né? Abriu uma porta, né? E teve gente que saiu porque não se adaptou. Teve muita gente que saiu, que não se adaptou. Teve gente que parou, congelou, que a gente fala, trancou. E teve gente que se matriculou por ser on, né? Então, a gente não chama nem de online, a gente chama de aulas on, porque o professor está realmente dando aula, não é nada gravado. Uhum. O aluno entra na plataforma e tem ali, do outro lado, um professor dando aula. Então, é uma aula. E você teve que demitir funcionários? Olha, pouquíssimos. Pouquíssimos. Muito, talvez, mas talvez pelo estresse da situação. Uhum. A gente foi se readaptando, e a gente foi tentando se... Nossa, foram várias formas que a gente foi tentando para não ter que chegar a demissões, né? Então, demitir pela questão mesmo, só por corte, a gente não chegou a demitir só por corte. Foram poucos casos. E aí vocês foram para online, 100% online, fomos, né? Todas as escolas. Fomos. E aí agora acabou a pandemia, né? Sim. E aí vocês voltaram 100% presencial? Vocês continuam online? Vocês mesclou? Como é que agora... Fomos voltando gradativamente.
alguns alunos queriam ficar no online, outros queriam ser presencial. Então, a gente, naquele momento, assim, houve um momento híbrido. E que, coitado dos professores, é o momento mais louco, que não dá, e bem difícil. E hoje, atualmente, né, os nossos alunos que são presenciais, hoje as escolas estão 100% presenciais. Temos alunos que quiseram continuar online, conseguimos mais alunos que gostam de ser on. E, então, hoje a gente tem uma mescla. A gente tem aulas presenciais e temos as aulas on. E no final vocês acabaram ganhando, né? Sim. Que hoje vocês têm 2 públicos completamente diferentes e acabaram ganhando. Sim. E aí vocês fizeram também uma coisa inédita, né? Vocês saíram de uma pandemia já montando a 7ª franquia. Sim, existia já um projeto, né, de uma expansão. Existia já uma franquia Wizard no município de Cariacica. Na Grande Vitória é o único município que a gente não está presente e pertencia a outros franqueados. Eles abriram mão do negócio e aí a gente acabou adquirindo os alunos que vieram estudar com a gente de maneira online. Então, a gente trouxe alguns alunos estudando online e aí a gente está se preparando para abrir unidade presencial agora entre o 2º semestre e no início de 2023. Então, essa já estamos em projeto, estamos já trabalhando para que isso aconteça, né? Mais um município aí para a gente estar presente em toda a Grande Vitória. Então, você pode dizer que vocês saíram mais fortes dessa pandemia? Muito mais fortes, em todos os sentidos. Gente, eu sempre falo, olha, quem sobreviveu a essa pandemia, vitoriosos, gente, saiu muito mais forte. Eu falo que eu mesma, quando começou a pandemia, eu fiquei desesperada, né? Hoje, a sensação que a gente tem, assim, nada nos para, não é isso? Não. Porque se a gente conseguiu passar por uma pandemia mundial, Sim. que era olha que loucura que foi essa pandemia. Quando que a gente imaginava que um dia a gente, para sair de casa, a gente tinha que botar uma máscara? Sim. Foi. Nossa. Né? E hoje, quando a gente entra no lugar e fala, tô esquecendo alguma coisa. Tô esquecendo a máscara. Aí a máscara. Então, quando que a gente imaginava isso? E pessoas, e aquele terrorismo, né? E aquele medo, e aquele desespero, tudo. E aí a gente conseguir fazer isso tudo. Fala, gente, acabou. Hoje você olha para você e fala assim, caramba. Eu achei qualquer libertador. Coisa eu consigo. Qualquer crise que vir... Foi libertador o tirar a máscara, né? O tirar literalmente, né? Que é claro que aos poucos as coisas foram voltando ao normal, a vida social você já não usava, a vida em família você já não usava, né? Já não tinha tanta aquela exigência. Mas aquele ato de tirar a máscara, eu achei muito libertador, eu agradeci muito. E eu acho que é isso, acho que a gente precisa de agradecer. Porque eu sei que muitos perderam bens materiais, mas muitos perderam gente da família, gente que amava, né? Eu tive assim, o privilégio de não perder pessoas muito próximas. Também, então, eu tive esse privilégio de passar por isso, vivendo muito a dor dos outros, mas a minha, assim, eu não perdi gente muito próxima. Então, isso a gente tem que agradecer, né? E eu acho que... eu realmente, assim, eu acho que a humanidade nunca imaginou viver o que a gente viveu, né? E mas é isso. Você teve também algo desafiador também de saúde, né? Do seu marido na pandemia. Pois é. Pois é. 2020 já foi o ano. E em 2021, meu marido fez 50 anos e... num exame de rotina, a gente descobriu um tumor maligno, um câncer, e foi tudo muito rápido. A gente descobriu em meados de março, abril, agora, do ano passado, né? Ano passado. 2021. E no que a gente descobriu, começou-se o tratamento. Assim, é algo assim que eu já até faço questão de falar. E eu falei assim, eu posso falar? Ele, pode, Karen. O tão importante que é o homem se examinar, fazer os exames, né? Foi próstata? Foi no colo do reto. Então, isso, ir com 40, ir com 45, ir com 46, ir com 47, fazer os 50, ir de novo. Então, assim,
todos os médicos acabar falam. com esse preconceito, acabar né? com Gente, isso. já passou Vá da todo hora. ano, pelo amor de Deus. Porque se não vai A gente no momento... não faz. Pois é. Porque se ele não fosse, naquele momento, todo o desenrolar da coisa teria sido muito mais grave. Talvez hoje a gente não poderia estar contando a história como já vitorioso, poderia estar em andamento ou poderia nem ter descoberto ainda. Então, descobrimos, ele no exame de rotina ele descobriu, e aí foi todo um processo durante o ano passado, né? Aí a gente já sofrendo os efeitos, né? Querendo ou não, financeiros, psicológicos e todos da pandemia, porque eu acho que vem aquele desgaste, né? Sim, 2020 sim. foi aquele susto, né? Mas o arrebatador, 2021 foi que vieram as sequelas, as né? sequelas, Pelo exatamente. menos para nós foi assim. 2020 a gente tava guerreira, né? A gente tava, vamos pra cima e tal. Aí 2021 a gente tava cansado. Tava cansado e já assim, nossa, acho que não vai acabar mais nunca. É. Então, assim, já tinha passado a vacina, mas mesmo assim não se resolvia. Então, assim, a gente já estava meio desesperançoso. Então, foi um ano bem difícil. E aí, meu marido passou por químio, por rádio, por uma cirurgia, precisou usar uma bolsa de olostomia. E depois fez a reversão no dia 28 de dezembro, ele conseguiu já fazer a reversão, já curado. Foi tudo muito rápido, Tudo né? muito rápido, então imagina um ano. Foi um ano enlouquecedor, assim, bem... Mas serviu para nos deixou mais unidos, nos deixou mais unidos em família, nos deixou... nos desfez de muita... Essa questão da vaidade também, eu acho que, querendo ou não, né? Às vezes, quando acontece coisa... E o quanto que a gente começou a se dar mais valor, sabe? A valorizar mais as coisas pequenas, né? Valorizar mais as coisas. Foi difícil, mas foi... né? Eu acho que eu fui até aqui, eu não preciso de ninguém, meio que de ninguém. E aí eu... Autossuficiente, eu me seria achava isso? bastante, sabe? Autossuficiente. E eu percebi, assim, que no relacionamento os diferentes vão se completando, né? E aí, para mim, eu percebi assim, o quanto é importante, às vezes, o outro ser diferente de você, porque isso que te completa. A troca, né? Então, foi muito bom e nos uniu muito. A nossa família ficou bem mais unida. Nós 4 nos fortalecemos mais, né? Então, foi enriquecedor, assim. E acho que isso é muito importante. Acho que né? Eu acho que o se cuidar é muito importante, né? Porque só quem passa, né? Sabe? E às vezes a gente deixa a saúde um pouco de lado. E às vezes muito por causa do trabalho. Muito, né? por causa do trabalho. E depois a gente deixa de cuidar da saúde para trabalhar, para ganhar dinheiro, depois a gente não tem como nem usufruir do que a gente ganhou, porque a gente não tem saúde. Isso aí. Então, esse aprender a dizer não, até para o trabalho, é muito bom. Então, o dizer não e falar sim para você, né? É algo que eu venho aprendendo muito. E sem sentir culpa. E sem sentir culpa. Né? Porque a gente tem uma característica, mulher forte, mulher que já teve casos de superação, que já passou por algumas dificuldades, alguns traumas na vida, ela tem essa dificuldade de... Ela se sente muito culpada. Sim. Entendeu? Sim. Se eu falar não para o trabalho, é como se eu estivesse no corpo mole. Uhum. É como se eu não merecesse prosperar. Sim. É como se eu não merecesse fazer sucesso. Sim. É como se eu não estivesse realmente lutando pelo que eu quero. Parece que a gente fica o tempo todo, né, lutando. Mas tem hora que a gente tem que parar e falar, não, eu posso, né? Eu posso dizer não, Sim. eu posso fazer depois. Sim. E tá tudo certo, tá tudo bem. Isso eu aí. preciso, nesse momento, cuidar de mim. Entendeu? Isso. Então, assim, nossa, é muito legal, né? Você sair... Pegar uma coisa que foi tão ruim e sair tão forte. Isso. Aprender a viver um dia de cada vez, né? Eu falo isso muito. Vamos viver um dia de cada vez. Só hoje. E às vezes é Deus também, né? Muito. Parando a gente em alguma situação, muito, né? Muito. E fortalecendo também a fé da gente. Fortalecendo a fé. Né? Parando em algumas situações para que a gente saia mais forte, mais conseguindo enxergar coisas que a gente não enxergava e valorizar coisas que a gente não valorizava. Às vezes é tomar um café da manhã com o filho, né? Às vezes é almoçar com o filho, às vezes é sextou de verdade, é fazer uma viagem juntos. Isso. Né? Valorizar aquilo que, de repente, a gente não estava valorizando. Isso. A rotina faz com que a gente vai perdendo algumas coisas, né? Exatamente. E quando acontece algo, é importante. Me fala um pouquinho
dos valores da sua empresa, da Wizard, entendeu? Me fala um pouquinho dessa empresa, assim, dessa empresa maravilhosa, né? Que eu tenho o privilégio aí de ser parceira dela há algum tempo, mas me fala um pouquinho assim dos valores. O que que vocês, tipo, na nossa franquia não pode faltar? Olha, o que a gente vem a cada dia prezando mais é a qualidade, né? É fazer com que o aluno aprenda, trabalhar com educação. É desafiador, mas eu acho que isso não pode faltar em realmente vender um sonho de educar, de levar o acesso ao outro. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a resiliência é muito grande, porque é muito desafiador trabalhar com pessoas, né? É muito difícil prestar serviço. Nossa. Cara, é muito difícil prestar serviço. Porque as pessoas, elas são exigentes e devem ser, porque elas, né? Elas pagam, então elas devem ser exigentes, mas elas... Você prestar um serviço de qualidade já é um desafio. Agora, você está num local onde várias pessoas precisam prestar um serviço de qualidade. Porque você tem vários funcionários, né? Funcionários que vocês chamam, colaboradores. Sim, funcionários, colaboradores. Que trabalham para vocês. E vocês têm que estar atentos. Por quê? Porque é o nome de vocês. Então, assim, para fazer parte dessa família de vocês aí, como é que vocês trabalham para fazer essa seleção, para vocês buscarem trazer os melhores para vocês? Vocês precisam ter os melhores, precisam dar os melhores resultados, né? Sim. Muito treino, né? Treinar. Muito treino. Disciplina. Então, acho que a gente precisa de ter muita disciplina. E precisa de muita resiliência, eu falo isso muito, e realmente precisa ser forte o suficiente para não deixar se abalar, porque o ser humano está cada dia... Talvez agora comece a melhorar um pouco, porque estava todo mundo muito intolerante, né? Muita intolerância. Então, estava bem difícil, às vezes, porque você lida, às vezes, com muito carinho. Mexe com vida o tempo todo, né? Sonhos, vida. É muito sensível, né? Que você trabalha. Então, as pessoas, elas precisam de estar, assim, ao mesmo tempo que elas estão ali preparadas, elas têm que estar muito preparadas para ouvir. Muitas vezes, elas são divã. Muitas vezes, são babá. Porque, né? Então, é desafiador, mas é apaixonante. É muito apaixonante, é muito bom. E quando você vê as histórias acontecendo, as pessoas se realizando, os depoimentos que você recebe, as pessoas que estão felizes, que viajaram, que conseguiram se comunicar bem, ou que evoluíram, ou que estão ganhando mais, enfim. É gratificante, acho que é desafiador, mas é muito gratificante trabalhar com educação. O que a Karine Leão hoje falaria da Karine Leão, lá de trás, de 20, 30 anos lá atrás? Eu falaria, Karine, você acho que... é tão difícil. É difícil. Pensa. Eu vou... Pensa em você lá atrás. O que ela mereceria ouvir? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Não tenha tanto medo, não se esconda tanto, saia debaixo da cama e vai viver, porque vai dar certo. Acho que eu falaria isso para mim lá atrás, sabe? Não precisa ser um bichinho. Pode se abrir para o mundo, pode viver e ser você, né? Acho que é muito diferente assim, do que eu era, do que hoje eu sou. E eu falei para você assim, Karine Leão, né? Meu nome é Karine Leão. Para mim é muito forte esse sobrenome Leão. Acho diferente, assim, acho bonito, acho engraçado. Meu nome é Karine Leão Batista Schmidt, né? E eu acho que eu tenho
orgulho, né, de ser o leão pelo bicho. Sou batista porque herdei também. Sou Schmidt pelo meu marido, pelo meu esposo. Então, é um nome grande. E quando eu falo esse sobrenome Leão, eu não levo para o lance sobrenome, sabe? Eu levo pela força. Leão, né? Pela força. E isso sempre me moveu muito, porque eu era sempre muito... A imagem do leão no seu nome te moveu, te fez... Que interessante. Muito, Então, é algo inconsciente, mas era algo que sempre me movia muito, porque eu sempre era muito introspectiva, né? E muito tímida, e muito medrosa, muito fragilizada. E esse nome, aos poucos, quando eu fui trazendo esse nome assim, para a minha personalidade, eu acho que eu fui criando um empoderamento. Eu tenho que honrar o leão. Mas isso é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu falaria isso para mim, eu acho que eu falaria para todas as mulheres, sabe? A gente não tem que ter medo, a gente tem que a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que enfrentar os problemas. Você arrepende de algo que você não fez? Ai, nossa. Não sei, talvez ter estudado mais. Além de já ter estudado, mas eu acho que eu podia ter estudado um pouco mais, porque eu gosto muito de estudar. Eu acho que eu deveria ter, talvez, me espiritualizado mais. Embora eu seja espiritualizado, mas eu acho que eu podia ter me dedicado mais. Mas eu acho que ainda é tempo... Com certeza. De me doar mais. Eu acho que eu posso me doar mais. Então, eu vejo que o que eu posso fazer de melhor, acho que é me doar um pouco mais. No melhor sentido da palavra, entendeu? De poder, além de inspirar, eu acho que é de ajudar. E eu acho que aqui é o primeiro passo já, para muitas coisas acontecerem. Porque aqui, né? Ser mais grata, sabe? Nesse podcast aqui, milhares e milhares de pessoas vão estar assistindo e muitas pessoas, com certeza, vão estar se inspirando na sua história e vão estar vendo que é possível. Sim. Né? É possível. Muito. Se a gente acreditar que pode, a gente pode. Né? Então, assim, se você pensasse, né? Hoje, quando você pensa assim, nossa, quando você tinha lá seus 18 anos, que você saiu de casa para estudar, se você pensasse você agora com 47 anos, Sim. Você não imaginava que você fosse estar vivendo o que você está vivendo hoje. Fosse ter Sim. o patrimônio que você tem hoje, Sim. Né? Ter conquistado tudo que você conquistou. Sim. Né? Ter 2 filhos lindos, ter uma família, um marido maravilhoso, uma família linda. Acho que é o mais importante. Também, o mais importante. Mas, assim, tudo porque um dia você acreditou, né? Sim. E eu, realmente, algo que eu não... lá atrás, eu imaginava, será que um dia eu vou ter filho, vou ter marido, vou conseguir ter uma família? Vou chamar de minha. Então, isso é muito bom, saber que... Né? Tudo meu, você assim. Tem. É seu mesmo, isso aí, é seu mesmo. Você tem, sim, uma família linda sim. e abençoada. Sim, né? sim. E sonho, você ainda tem algum sonho pessoal para realizar? Tenho sim, tenho. Eu adoro viajar, então eu acho que eu quero ter mais tempo para melhorar o que eu ensino, né? Eu ainda tenho dificuldades de tempo e eu queria poder falar o meu inglês muito melhor. Eu queria ser fluente em francês, que eu sou apaixonada com francês. Então, eu tenho sonho, né? Sou dona de escola de idiomas, mas eu ainda tenho sonho de ter mais fluência, porque eu quero viajar mais, eu quero comunicar mais, eu quero... Então, sonho, eu acho que é isso, de poder viajar. Viajar mais, porque eu adoro viajar. A gente viaja bastante, mas eu adoro viajar. Eu adoro qualquer lugar. Tem algum país que você quer conhecer, que você ainda não conhece? Menina, eu quero, assim, falar para mim, Karine, vão para comer pastel em Ubiraçu, vão. Adoro. Eu gosto de andar, gosto de agitação, entendeu? Então, eu gosto de respirar. Para mim, isso aí, para mim, é muito latente em mim. E agora, um país que eu quero visitar, eu quero conhecer
Eu quero conhecer a Grécia. Eu não conheço a Grécia ainda. E eu quero conhecer muito o Egito. Escolhas. Muito o Egito, porque eu adoro história e eu quero conhecer um pouco mais, assim. São coisas que eu tenho vontade de conhecer. Um lado que eu tenho vontade de conhecer. Karine, eu queria pedir para você agora olhar para essa câmera aqui e passar uma mensagem para os nossos seguidores, né? Para as mulheres, para os empreendedores, pessoas fortes, decididas aí. A gente sabe que a gente está num momento onde tem muita gente querendo conquistar muita coisa, tem muita gente se descobrindo, né? Que ela é capaz de conquistar muitas coisas. Há um tempo atrás, era como se a gente viesse ao mundo já predestinado. Você veio para viver isso e acabou. Hoje, tem pessoas falando para a gente que não, você não veio. Você veio para viver o extraordinário dessa terra e não deixa ninguém te parar. Então, eu sou uma pessoa que eu falo isso para todo mundo. Você veio para isso. Você tem o DNA de pessoas de sucesso. Você tem o DNA de Cristo. Então, você veio para essa terra para viver de verdade o extraordinário. Então, eu queria que você desse aí, falasse alguma coisa, deixasse uma mensagem, olhando aqui para essa câmera aqui, e falasse uma mensagem para os nossos seguidores. Sim. Primeiramente, vou te agradecer. Obrigada. Que lindo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu te sigo nas redes sociais, vejo um pouquinho do trabalho que você faz, é bem inspirador. Acho, pelo que eu já conheço da sua história, eu acho que você deve também servir de um grande exemplo. E acho que você me parece que tem uma humildade também muito grande em você. E eu acho isso muito legal. E também me inspira muito. Mulheres como você também me inspiram. E o que eu teria para deixar de mensagem para as mulheres acho que vocês se auto-inspirem, nem sei como falar a frase, mas eu acho que a gente vamos viver um dia a cada dia. Eu acho que isso é importante e eu acho que a gente sempre se valorizar, acreditar na gente, porque tem gente que não acredita, né? Muitas não acreditam. E a gente tem muito poder mesmo, de verdade, né? Então, eu acho que para qualquer mulher que esteja passando assim, por algum momento de dificuldade, acreditar nela mesma, acreditar que ela consegue, porque consegue. E a gente tem que se unir, mulherada. Isso aí, né? Estarmos juntas, estarmos juntas de verdade, né? Sermos amigas. Não ser só frase de efeito nas redes sociais, né? Isso aí. Eu acho que é união. Falar bem, né? Falar bem. Abrir divulgar. Portas. Isso, exatamente. Elogiar de verdade. Parabenizar de verdade pelas conquistas, né? Aí. E tirar esse rótulo que a gente, mulher, tem de mulher tem inveja de outra mulher, porque mulher... Se eu curtir, será que ela vai achar que eu tô curtindo porque eu tô com inveja? Tira esse rótulo. Porque eu gostei, parabenizar mesmo, é isso aí. Então, acho que é isso. É isso. Também tô muito grata, né? Por este momento aqui, você tá fazendo parte da minha história, né? Porque é o primeiro podcast da Gigi, primeiro de muitos, e você está sendo a primeira pessoa a vir me prestigiar aqui nesse momento. Então, você está fazendo parte da minha história, estou muito grata. Não poderia ter escolhido pessoa melhor, e quem escolheu foi o meu coração. Obrigada. É verdade. Eu poderia ter escolhido pessoa melhor. Gratidão por este momento aqui. E gratidão a vocês por estar com a gente. Nos segue no canal, nós vamos colocar aqui o canal, vamos colocar o @ do Instagram. E bora pro podcast da Gigi. Isso aí. Parabéns.